Hey, seja muito bem-vinda a este canal, porque agora nós estamos, você tá e eu tô na inclusão, e hoje o assunto é o porquê que a nova política de educação especial deve ser revogada. Eu imagino que você tenha visto na internet ou na televisão alguma matéria falando sobre a nova política de educação especial que saiu agora em setembro de 2020 e o tanto que ela representa um retrocesso em relação aos direitos da pessoa com deficiência, sobretudo em relação à educação. Eu compartilho desse posicionamento e a ideia desse vídeo hoje é dizer do que desse decreto em si, quais trechos que foram mais importantes para que eu entendesse que realmente a gente vai caminhar vários anos aí, 20 anos, em relação aos direitos, se essa política permanecer dessa forma. A política não é uma lei, ela não tem o poder de lei, mas ela tem uma influência muito grande na forma como, sobretudo, as instituições de ensino, né, as escolas, vão lidar com a pessoa com deficiência. Mesmo que na Lei Brasileira de Inclusão, por exemplo, tenha lá escrito que negar o acesso da pessoa com deficiência é crime, isso ainda acontece. Imagina se eu lanço uma política dessa aqui, como eu vou mostrar. Então, realmente é algo perigoso. Eu vou mostrar para vocês, então, os trechos que eu entendo que realmente são problemáticos. E eu aconselho que você também leia esse documento, se você tem interesse, leia com bastante atenção, que você vai verificar que realmente é um absurdo isso ter passado dessa forma. Então, vamos colocar aqui. Esse é um recurso novo que eu estou usando, tá? De apresentar com duas telas, eu nunca tinha usado isso antes, eu espero que fique bom. Aí deixa um comentário aqui falando se foi legal, se foi didático o suficiente, tá bom? Então vamos lá. Esse é o PDF do decreto 10.502, de 30 de setembro, que é o que institui a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Já começa complicado no primeiro artigo, porque aí ela vai falar sobre o público-alvo dessa política e ela fala que é voltada aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Transtornos globais de desenvolvimento é um termo que já está em desuso há muitos anos, que era para se referir às pessoas com autismo. Hoje em dia a gente já sabe que o termo mais adequado é transtorno do espectro autista, pessoas com transtorno do espectro autista. Isso está registrado, inclusive, nas leis mais recentes que a gente tem sobre o autismo, que é a Lei Berenice Viana, de 2012, que é conhecida como a Lei do Autismo, e a Lei Romeu Mion, que saiu, se não me engano, no início desse ano ou final do ano passado, que fala da carteirinha da pessoa com autismo. Essas duas leis já falam do termo transtorno do espectro autista. Esse termo também já está registrado no DSM-5, que é o Manual de Transtornos Mentais, que é o mais recente. Então, não tinha porquê desse termo estar aqui. Parece que as pessoas que fizeram o documento, elas não têm conhecimento dessa evolução, da forma como a gente se refere, que na verdade tem a ver com a conceituação também, né, da situação de saúde da pessoa com autismo. Então, assim, já começa complicado. Aí a gente vai seguindo aqui, ele coloca umas definições que utiliza ao longo do texto. Aí ele define as escolas especializadas. As escolas especializadas, pelo que está escrito aqui, não é algo diferente das escolas especiais que a gente já conhece, que no fim das contas elas nunca sumiram, elas nunca acabaram totalmente, né, pelo Brasil. Muitas fecharam, mas muitas ainda continuam, sobretudo as escolas das APAES, né, é muito comum ainda várias APAES. E na verdade o acesso a essas escolas sempre existiu. Geralmente as APAES hoje em dia têm selecionado os alunos de certa forma, elas têm absorvido os alunos que são mais graves, que têm a funcionalidade mais comprometida. Mas esse acesso nunca foi negado, mesmo até então, antes dessa política, com a política de educação especial na perspectiva inclusiva, que era anterior, né?
Ele define aqui também classes especializadas. Aí essas classes especializadas seriam classes nas escolas regulares, que teriam acessibilidade de arquitetura, equipamentos, mobiliário, projeto pedagógico, material didático, para atender às necessidades específicas dos alunos. Mas aí eu faço uma classe diferente e coloco esse aluno lá. E aí, como que seria uma classe dessa? Vamos pensar na prática, porque por série a gente não tem tantos alunos assim, a gente não consegue fazer uma turma de alunos com deficiência. Aí ia ser uma turma separadinha de 2, 3, 5 alunos. Que inclusão que é essa? O problema é que a gente não aprende a entender as diferenças se a gente não convive com elas. Como é que eu faço uma estrutura que alimenta essa segregação? Difícil, né? Aí aqui ele define também as escolas bilíngues e classes bilíngues. Mais ou menos aqui no mesmo formato das escolas especializadas e classes especializadas, essas aqui seriam para atendimento das pessoas surdas ou surdo-cegas. E aí ele fala assim, como se fosse o diferencial dessas escolas, dessas classes, que seria considerado Libras a primeira língua e português a segunda língua para a modalidade de escrita. Mas a orientação que a gente já tem dos alunos surdos na escola comum é essa, de que Libras é a principal língua dele de comunicação e que isso tem que ser considerado inclusive na correção de coisas escritas, de exercício, de redação, porque como algumas estruturas da língua em português não existem em Libras, é comum os erros na hora que eles estão passando para o português. E esses erros não podem ser computados, isso é uma coisa que a gente já sabe, a gente já considera. Quem sabe dos direitos da pessoa com deficiência na escola comum já sabe isso. Então, assim, não justifica criar uma outra instituição para falar que entende que a Libras é a língua principal. É a mesma questão aqui das classes de surdos. A classe de surdo vai ter um aluno só, né? Porque não tem esse tanto de surdo para fazer classe. Então, aí tem esses problemas, né? Nesse aqui dos princípios e dos objetivos. Os princípios dessa política, um deles é garantir a implementação de escolas bilíngues de surdos e surdos-cegos. Então, surdos e surdos-cegos. Então, vai ter um incentivo para a criação dessas instituições. A gente vai segregar ainda mais as pessoas que são surdas. É bem complicado. Aqui, em relação aqui, ó, no capítulo 5, dos serviços e dos recursos da educação especial. Aí ele fala aqui, ó, são considerados serviços e recursos da educação especial, ou seja, serviços e recursos que atendem a esse público, que promovem a educação especial. Ele coloca um monte de centro aqui, centro de AEE, de deficiência intelectual, de deficiência motora, centro de AEE só, de altas habilidades e superdotação, classes bilíngues, classes especializadas, escolas bilíngues, escolas especializadas, e coloca um monte de instituições aqui que, na verdade, o que elas fariam, que a gente nem sabe exatamente, porque esses centros aqui não têm definido exatamente qual que é a função, mas são serviços que já são previstos nas salas de recursos. Esses apoios já são previstos nas salas de recursos e as salas de recursos têm uma interlocução com a escola regular na sala comum. Aqui dá a impressão que a gente tem que tirar o aluno da escola e levar para esses centros para ter um apoio mais próximo. E aí aqui a gente começa a ver assim, como se fosse um desmonte da escola comum atendendo esses alunos, porque ele começa a mostrar, o decreto, uma estrutura toda que sai da escola. Aí aqui esses serviços, eles acontecem fora da escola, nesses centros. Aí a gente segue aqui mais para baixo, tem lá dos atores, aqui. Os atores, no artigo 8º aqui, atuarão de forma colaborativa na prestação de serviços de educação especial. Equipes multiprofissionais interdisciplinares de educação especial, guias, intérpretes, professores bilíngues em Libras e português, professores de educação especial, profissionais de apoio escolar, tradutores, intérpretes de Libras e língua portuguesa. Não tem professor regente aqui, o professor da escola comum não está.
Então, ele também não é um ator que vai fazer alguma coisa pelas pessoas com deficiência e altas habilidades de superdatação. Então, ele começa a limitar o acesso à educação desses alunos para fora da escola comum. Aqui é o pior de todos, eu vou deixar para o final. E aqui a avaliação do monitoramento. Aí ele coloca lá artigo 10. São mecanismos de avaliação e monitoramento da Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusive, com aprendizado ao longo da vida, o censo escolar. Então, você vai avaliar se a política está funcionando pelo censo, pelo Enem, aqui, por indicadores que nem não existem ainda, esses indicadores que viriam com essa política, plano de desenvolvimento individual do aluno e Prova Brasil e sistema de avaliação de educação básica. Quem está na escola sabe que é muito complicado utilizar avaliações externas para entender o processo educacional que acontece naquela escola, naquela sala, sobretudo com os alunos com deficiência. Ainda mais porque nessas avaliações eles não conseguem fornecer meios equitativos, que ele gosta de falar, o decreto gosta de usar esse termo, equitativos, para os alunos com deficiência, sobretudo com os alunos com deficiência intelectual. Essa política também é para os alunos com deficiência intelectual. Só que esses alunos não têm nenhum tipo de adaptação para essas provas externas, Prova Brasil, para o Enem. O aluno cego, por exemplo, ele tem acesso à prova em braille, dependendo, pode ter um ledor, um escriba. O com baixa visão pode ter a prova ampliada. O aluno com deficiência motora, ele tem escolhido um ambiente para ele fazer a prova que seja acessível, que tenha um banheiro acessível. Algumas deficiências a gente consegue formas de dar um acesso equitativo à prova, mas no caso da deficiência intelectual, não. E aí, então, como é que eu faço? Ele vai ser penalizado, assim, porque ele não vai ter um rendimento nessas avaliações, por exemplo, no Enem? O único aqui que eu entendo que poderia ser utilizado é o PDI, porque aqui, ó, o Plano de Desenvolvimento Individual Escolar, ele bem utilizado, a gente vai conseguir avaliar o progresso desse aluno. O resto não faz sentido. E agora, a gente vai para o que é o pior de todos, no meu ponto de vista. Porque aqui, ó, que parte que é essa aqui? Da implementação, capítulo 7 da implementação. Aí tem o artigo 9º. Inclusive tem um errinho ali que estava artigo 10, artigo 10º. Artigo 9º. A Política Nacional de Educação Especial, equitativa inclusive com aprendizado ao longo da vida, será implementada por meio das seguintes ações. Aí tem aqui, aí a gente vem aqui no 3, aqui, ó. Definição de critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas. Primeiro ponto, então, a gente vai arrumar formas de ver se esse aluno está acompanhando ou não a escola regular inclusiva. O problema, então, é o aluno, o problema não é a escola. Se ele não estiver acompanhando, aí a gente vai colocar ele aqui, ó, ele fala, de modo a proporcionar o atendimento educacional mais adequado em ambiente menos restritivo possível, com vistas à inclusão social. Não é isso. Se ele não está adequado, ele vai sair, ele vai para uma classe especial, ele vai para uma escola especial. Isso aqui a gente quebra o paradigma da deficiência como deficiência construída socialmente. A gente volta para o paradigma em que achava que o problema da deficiência era só a pessoa, o problema é a pessoa, ela que tem que se adequar. E hoje a gente já sabe que o ambiente provoca deficiências. Então é o ambiente que tem que mudar, é a escola que tem que dar conta de ter outras estratégias, não é o aluno que tem que mudar da escola. Então o primeiro problema desse ponto aqui é esse, que a gente desentende o que a gente já tinha aprendido sobre a deficiência e a funcionalidade, que depende do meio, a funcionalidade depende do meio, não é só da pessoa. E aí a gente tira o direito fundamental da pessoa com deficiência, público-alvo da educação especial. Aí quando eu falo deficiência aqui, na verdade eu tenho que incluir as pessoas com altas habilidades de superdotação, porque também estão na política. Mas aí eu tiro o direito delas de conviver com as outras pessoas e
eu contradigo o trecho da Constituição, que fala que o atendimento educacional especializado da pessoa com deficiência deve ser oferecido preferencialmente na escola comum, nas escolas regulares. Então, eu contradigo a Constituição. que é a lei maior de todas que a gente tem, que é a que não pode ser mexida, ignorada. E quando a gente vai analisar o ECA também, quando a gente vai ver a Lei Brasileira de Inclusão, também a gente está praticando crime de discriminação. Pelo perfil que a pessoa com deficiência apresenta, ela não vai ter direito de frequentar esta instituição de ensino regular. Ver como é que pode isso? Eu vou deixar esses trechos do ECA, da Constituição e do... Qual que eu falei? Lei Brasileira de Inclusão. Vou deixar na descrição do vídeo. E aí eu aproveito para pedir para você curtir o vídeo, se você gostou. Se não gostou, também pode pôr que não curtiu. Comenta o que você achou, o que você entendeu desses trechos. E se inscreva no canal, isso vai me ajudar a fazer o canal crescer e aparecer para mais pessoas que se interessam. E também vai te mostrar para o YouTube. O YouTube vai entender que você gosta desses assuntos, que você se interessa pela educação inclusiva, pelos direitos das pessoas com deficiência e vai te sugerir vídeos que têm a ver com essa temática. Então ajuda você e ajuda a mim. É de fato um absurdo, assim, canetada, digamos assim, acabar com uma construção de anos. Então de fato é um absurdo. A gente está na expectativa de que essa pressão popular está grande, que ele seja revogado e vamos acompanhando. E não esquece de ir no blog também. O blog do Tô na Inclusão vai ter um artigo sobre essa questão, acompanhando também no Instagram. O Instagram tem bastante conteúdo. Beleza? Então tá. Espero que você tenha gostado. Até o próximo Tô na Inclusão.